Olá, estamos aqui mais uma vez, Anderson e eu, para mais um episódio do MCA. Esse nosso conteúdo está sendo transformado em vários formatos. A gente sobe no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no Telegram, a gente também sobe lá no Telegram em formato de áudio e também alguns trechos do que a gente conversa aqui, dos nossos assuntos, a gente sobe também no Instagram. Então, se você só nos acompanha por uma dessas plataformas, recomendo, entra lá no Telegram e entra também no nosso canal do YouTube, você vai ter o conteúdo mais completo, do início ao fim. Tudo bem, Anderson? Fala, Emerson, tudo bem? Tudo bom com vocês? Esperamos que sim. Vamos lá, né, cara? Vamos para mais um tema que envolve desenvolvimento pessoal. Vamos falar sobre relações. Não dá para a gente falar em crescimento, em desenvolvimento, sem falar da interdependência, né? Sem falar da nossa relação com as pessoas. E aí, cara, você acredita que a relação com as pessoas, ela é um fator que interfere muito, pouco ou mais ou menos no desenvolvimento do indivíduo? Eu não tenho dúvida que influencia demais, né? Está totalmente relacionado o seu crescimento, o seu desenvolvimento com a relação com que você tem com as pessoas e com o mundo à sua volta, né? Então, não tenha dúvida que a relação que você mantém e as que você decide não manter está diretamente relacionado com o seu crescimento. É isso aí. E nós já começamos nós já introduzimos esse assunto no outro vídeo. Se você não assistiu, dá uma olhada nos vídeos, acho que tá uns 8 vídeos para trás no YouTube, e a gente gravou um conteúdo aqui bem extenso, mais de 30 minutos, falando sobre a importância da sua interação, da sua relação com outras pessoas no seu crescimento, o quanto isso impacta. E nós vamos falar especificamente sobre os paradigmas das relações humanas aqui. Nós vamos dar um foco, uma ênfase naquele que é eu posso dizer que a- o paradigma mais forte que nós temos com relação às relações humanas, que é o paradigma do ganha-perde. Ele envolve, por que que eu falo que ele é o mais forte? Porque ele envolve uma série de crenças que nós somos acumulando desde o momento em que a gente vem ao mundo, porque é algo que vem passando de geração em geração. Se nós olharmos, tem uma história, cara, que eu vi de uma empresa, e essa empresa, um consultor foi chamado para ir nessa empresa porque a relação entre as pessoas lá estava bastante desgastada. Eles Uhum. tinham lá times de venda, times de consultoria, e os caras estavam quase saindo na faca, na porrada lá. E aí, esse consultor foi entender o que estava acontecendo. Quando ele perguntou como é que estava a relação dessas pessoas, qual que era o nível, como é que a empresa estava lidando com isso, o CEO da empresa disse: ó, aqui a gente estimula que as pessoas elas trabalhem em prol do bem comum, que elas trabalhem em prol do crescimento da empresa. Se a empresa cresce, eles crescem juntos, tal. E a gente aqui procura privilegiar sempre o time, a equipe e o desenvolvimento de todos. Quando o cara olha para o canto da sala, ele vê que tem um quadro bem grande. E nesse quadro tem uma pista, aquela pista de corrida de cavalos, e tem várias cabeças de cavalo. E na cabeça dos cavalos tem a foto de cada um dos gerentes do time de vendas. E ao final dessa pista tem uma foto lá das Bermudas, daquele paraíso, né? Das Bermudas. Uhum. Então, tá lá os cavalos com a cara de cada um dos vendedores e o objetivo é ver, porque só um vai chegar nas Bermudas. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é uma no cavalo, outra na ferradura. Ao mesmo tempo que ele estimula essa coisa do desenvolvimento do time e da equipe, ele está dizendo: ó, vocês vão ter que se matar aí, se degladiar, porque só um vai ganhar a viagem no final das contas. Esse estímulo de competição a gente percebe desde o início da nossa vida. Nós não percebemos lá, a gente olhando agora e refletindo a respeito, tenho certeza que você vai se identificar, você que está assistindo a gente aí, vai se identificar com isso. Quem que tem um irmão, irmã, irmãos, enfim, e os pais
já não estimulavam a competição. Ó, o seu irmão fez, olha, o seu irmão tirou melhores notas. Olha, se você não for tão bem quanto o teu irmão, só ele vai ter autorização para sair no final de semana ou para brincar com aquele colega até determinado horário. Cara, isso aí a gente vê demais acontecendo, mas demais. Essa competição ela não acontece só nas empresas, ela vem desde o nosso berço. Então, quando você está comparando, tá vendo o filho do vizinho? Olha o filho do vizinho, como ele é trabalhador, como ele respeita os pais, olha como ele sai cedo de casa para trabalhar, e você fica aí em casa, olhando para as paredes, você devia seguir o exemplo. Então, nós estamos sempre sendo estimulados a essa competição, a esse egoísmo, a um entendimento de que, para que alguém ganhe, alguém precisa perder. Na companhia que nós trabalhamos, Emerson, durante algum tempo, eu entrei antes, lá antes que você, e eu cheguei a presenciar umas coisas, cara, mais ou menos assim. Tinha reunião de diretoria no final do ano e sentava o presidente da companhia na mesa, uma mesa grande, uma mesa extensa. Do lado esquerdo, sentavam os diretores que não cumpriram a meta do ano. Do lado direito, estavam autorizados a sentarem aqueles que cumpriram a meta do ano. E você olhava para aquela cena, cara, era constrangedor. Era constrangedor. Ali estava claro isso que eu acabei de falar. Para que alguns sentem do lado direito, outros vão ter que sentar do lado esquerdo. E a discussão, quando essa data se aproximava, era sempre: quem é que vai sentar do lado esquerdo da mesa? Era certo. Não podiam todos sentar do lado direito. Alguém ia ter que sentar do lado esquerdo. Então a gente é estimulado com isso o tempo inteiro, cara. Sem dúvida. E isso gera, você falou de crenças, né? Isso gera exatamente essa crença. A crença de que para alguns ganharem, outros têm que perder. E isso permeia de tal forma as nossas relações e as nossas mentes que a gente realmente acredita, no fundo, que só vai funcionar se alguém perder. A gente olha para o mercado financeiro e se você estuda um pouquinho, você entende que isso é uma falácia, né? Em algumas situações não é necessário que alguém perda para que você ganhe. Isso não é verdade, mas a gente age dessa forma. E só para ter ideia, foi feita uma pesquisa, e uma pesquisa bem extensa, de um site de namoro. E nesse site de namoro, percebeu-se um certo comportamento. E no final vocês vão entender qual é a relação. Qual era o comportamento? As mulheres, normalmente, elas colocavam de 10 a 20% a menos do peso atual delas. Então, por exemplo, se a mulher pesava ali 70, ela ia colocar que pesava algo em torno de 58, 60 quilos. Por quê? Porque ela achava que os homens se interessariam por mulheres mais magras. E os homens colocavam no seu perfil algo em torno de 20% a mais da sua altura e 20% ou 30% a mais do valor que ele recebia anualmente de salários. Por quê? Porque ele acreditava que as mulheres gostam de homens mais altos e homens que ganham mais. E aí o que acontece? Quando a mulher entrava e percebia ali que o homem tinha, sei lá, 1,85 m, ela automaticamente já descontava e falava: não, esse camarada aqui deve ter algo em torno de 1,78 m, 1,79 m. Quando ele olhava, o homem olhava e percebia ali que no perfil da pessoa tinha alguém ali com 58, 60 quilos, automaticamente ele já falava: não, essa daqui deve ter uns 68, 70 quilos, e fazia um cálculo ali pela altura. E aí o que acontece? Quando alguém honesto entrava nesse jogo de colocar o seu perfil no site, colocava 1,77 m, que ganhava X, ou uma mulher que pesava ali 60 quilos, logo ela era desprestigiada. Por quê? Porque quem olhava aquele perfil imaginava sempre algo diferente daquilo. E o que isso tem a ver com as relações? Muitas vezes a gente entra numa relação e a gente imagina que aquilo que está se negociando, ou aquilo que está se conversando nas relações, não é 100% a verdade. Por quê? Porque aquilo parte do princípio que a gente não está sendo verdadeiro. Então, se você entra numa relação e desconfia demais da outra pessoa, não é de todo né, maléfico, mas olhe para dentro de você.
Porque muitas vezes aquilo que você pensa do outro diz muito a respeito de como você age com as outras pessoas. E aí você sempre vai estar nessa relação de que você tem que ganhar e o outro tem que perder, porque você age dessa forma. Não significa que as outras pessoas agem dessa forma. Isso é um lado da história. Tem, obviamente, o outro lado. O outro lado que, sim, vão ter pessoas que têm essa natureza de sempre tentar ganhar, de sempre ter vantagem em cima de você. Mas isso é facilmente identificável. Vou passar para o Anderson fazer aí os seus comentários e depois eu vou dizer como é que a gente identifica isso no dia a dia. Quando as pessoas vão se relacionar com você ou comigo ou com o Anderson pautadas em ganhar alguma coisa, simplesmente em ganhar e não em trocar. É legal isso aí, porque já vamos entrar aqui então no na caracterização, na definição aqui dos nós temos basicamente 6 paradigmas das relações humanas. Além dessa relação ganha-perde, nós temos outras 5. Então vamos falar delas aqui. Tem uma coisa que é interessante, a gente falou já em outro momento que nós nascemos dependentes, depois nós ali bebê, dependemos de pais ou de alguém ali para tudo, né, para comer, tomar banho, dormir, tudo. Depois nós vamos caminhando para independência, até o ponto em que nós chegamos na interdependência, que é depois que eu me torno independente, eu preciso me relacionar com outras pessoas para conseguir me desenvolver e conseguir crescer pessoalmente, né, como indivíduo, e até galgar aí o caminho e as posições e os desafios para eu poder chegar no meu sentido maior, no meu propósito de vida. Então, quando você faz essa transição da independência para a interdependência, você acaba se tornando líder. Quando você é líder, você gera influência. Então, é muito importante a gente estar atento com a influência que nós geramos, porque a influência que nós geramos, ela pode ser a base para que eu crie e conquiste e consiga aquilo que eu quero das outras pessoas. Essa relação, que é um dos 6 paradigmas do perde-ganha, ela está baseada nisso. Uma das características dela é o uso da posição, do poder ou do cargo para o indivíduo avançar. Então, ele está sempre olhando para o poder de influência que ele tem e exerce e como ele pode aproveitar isso para conseguir chegar onde ele quer, onde ele deseja. Nós somos criados assim. E essa relação, ela está pautada na escassez. Toda vez que eu acredito que o dinheiro do mundo, ele é escasso, ele é limitado, os recursos naturais, eles são limitados. Quando eu olho para um determinado nicho de mercado, eu digo: "Ah, mas esse nicho está saturado. Nossa, mas já tem muito advogado, mas já tem muita gente falando sobre crescimento e desenvolvimento pessoal, já tem muita gente falando sobre fazer origami, já tem muita gente falando sobre mercado financeiro, sobre como controlar as finanças". Então, tem muita gente falando em um determinado nicho e você diz: que "Está saturado". Quando você crê nisso, quando esse paradigma ele é estabelecido em você, automaticamente e consequentemente você vai acreditar que para alguém ganhar, alguém tem que perder. Se está saturado, significa que não tem espaço para ninguém mais trabalhar naquele mercado, que não tem espaço para ninguém mais ganhar, faturar ou se desenvolver como aquelas pessoas que já estão estabelecidas naquele mercado. E aí o que que você faz? Você simplesmente desiste. Você evita e acaba procurando outros nichos, outros mercados para poder tocar a tua vida, né, construir, realizar os teus sonhos. Esse pensamento, esse paradigma, ele está pautado na escassez. E quando você acredita que tudo que há no mundo é escasso, você automaticamente está se retirando de uma posição de conquista, de uma posição de crescimento, de desenvolvimento. Gente, tudo que há no mundo, seja de recursos financeiros, de recursos materiais ou de recursos naturais, é abundante. É abundante. Tem muito, mas tem muito recurso. Tem muita coisa aí para a gente buscar e você está, talvez, com esse pensamento de escassez, perdendo grandes oportunidades, acreditando que tudo aquilo que você quer, alguém já foi lá e já pegou. A tua parte, a parte dele e a parte de mais umas 15 pessoas. E aí não sobrou, esse monte de gente vai ter que ficar fora.
E aí, voltando para o que eu estava falando, então a gente tem esse primeiro paradigma aí, que é o do ganha-perde, mas tem a relação também, um outro paradigma, que é o paradigma do ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? Ele está sempre olhando para aquelas relações em que as pessoas elas estão buscando um ganho mútuo. Elas acabam não olhando para a dicotomia. Por exemplo, tem o branco e tem o preto. Você tem o dinheiro e você tem a pobreza. Você tem o forte e você tem o fraco. Não, elas estão olhando para uma relação em que todo mundo, no ambiente favorável, no ambiente cordial, no ambiente legal, vai ter sempre um caminho do meio em que aquela relação vai permitir que todos os envolvidos eles acabem ganhando. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é de um jeito que é melhor para todo mundo. É aquele ambiente onde eu estou sempre olhando como é que eu posso caminhar aqui junto com você para que todo mundo acabe ganhando nessa relação. Um outro paradigma é o perde-ganha. Esse é pior do que o ganha-perde. E nós falávamos aqui, Emerson e eu, sobre isso, porque normalmente acontece quando você é empregado de alguma empresa e você está ali trabalhando, depende daquele salário, depende daquela renda para poder pagar os boletos no fim do mês, e a empresa ela te exige, ela te cobra, muitas vezes tem um assédio moral, muitas vezes tem estresses ali em níveis altíssimos, mas você suporta porque você precisa daquilo. É, ou quando você está olhando para uma relação, um relacionamento em que uma pessoa bate, dá porrada, xinga, trata mal e a outra está ali, fazendo de tudo, tentando fazer o seu melhor e apanhando daquela relação. É aquilo, né? Me joga no chão, me pisa, me chuta, me joga na parede, me chama de lagartixa, que para mim, se eu tiver com você, tá valendo, tá tudo bem. Essa relação é muito perigosa porque ela normalmente não acaba bem para um dos lados. Então, assim, ela não tem muita perspectiva, ela não tem expectativa, ela não tem visão de futuro, ela está olhando só para o atendimento da minha necessidade nesse momento. E que necessidade? A necessidade de me manter nisso, de me manter nessa relação, tenha eu que pagar o preço que for. A outra relação é a perde-perde. É quando nenhuma das pessoas envolvidas ali no relacionamento, quando eu estou falando aqui de envolvimento das pessoas, eu não estou falando só de negociação, não, tá? Eu estou falando do convívio mesmo. Eu estou falando aqui do relacionamento cotidiano entre as pessoas, entre os envolvidos. E aí essa perde-perde, ela normalmente acontece quando você tem dois ganha-perde. Dois ganha-perde convivendo, é assim, os dois têm a mentalidade de que para eu ganhar o outro vai ter que perder, eles vão sangrando, 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 é aquela coisa baseada no egoísmo, na revanche. Acontecia muito isso quando eu trabalhava com licitações. Emerson, você vai lembrar disso, cara? Licitação, o que é licitação? Você vai lá para um pregão, tem os concorrentes, cada um leva a sua proposta, abre os envelopes, estão lá estabelecidos os preços, e aí começa a fase de lance. A fase de lance é eu dou 5% de desconto, outro eu dou mais 5%, e aí vai baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço. Lá no final da história, aí o cara diz, ganhei. Ele ganhou por um terço do preço que ele tinha apresentado. Se brincar, aquele ganho ali no final, ele não representa nem o pagamento do custo para o indivíduo ter ido até ali. Então, toda vez que você tem dois ou mais pessoas envolvidas com a mentalidade de ganha-perde, esse final, o final das contas é o perde-perde. É aquela frase, famosa frase da Dilma, né? Da ex-presidente Dilma, que dizia: quando um ganhar e o outro perder, ninguém vai ganhar nem perder. No final, todos vão perder. Aquela frase que parecia sem sentido, ela faz todo sentido aqui dentro desse paradigma. E aí, o próximo paradigma é o paradigma do ganho. É o foco em mim. Não necessariamente alguém tem que perder para eu ganhar, mas eu não estou preocupado se a outra parte está ganhando nessa relação ou se ela está perdendo. Para mim, o que interessa é que eu ganhe. Eu ganhando, não estou preocupado se você. Pô, estamos aqui numa negociação. Beleza, quanto é que eu espero ganhar? Eu espero ganhar R$ 1 milhão aqui. Se você ganhou 3, 4, 5, 6, problema seu. Eu ganhei o meu milhão, estou satisfeito. Da mesma forma, se você tomou um prejuízo, para mim também é indiferente. E qual que é, dentro desses 6 paradigmas, um paradigma que seria aqui o considerado mundo perfeito, o mundo ideal? É o ganha, ganha ou nada feito. É o jogo limpo, terreno amigável, nós vamos chegar aqui a um consenso. Se não for bom para todo mundo, a gente
para hoje de discutir o assunto e tenta voltar amanhã com a outra ideia, com a mente aberta, com outro viés, para ver se a gente consegue achar aqui um ponto que seja bom para todas as partes. Se não for assim, não há negociação, não há relação, não há absolutamente nada. Se não for para todo mundo estar no jogo de ganhar, a negociação ou a relação, ela simplesmente não vai à frente. Então, cara, eu queria fazer essa caracterização aqui desses 6 paradigmas, porque Uhum. é importante que as pessoas tenham a ideia do que está envolvido, né, simplesmente ali. Se acredita que uma relação, ela é baseada apenas em características que um tem ou que outro tem, de coisas que você tem em comum ou que diverge, mas por trás de tudo isso, nós temos basicamente esses 6 paradigmas. E aí é um ponto para você olhar com um pouco mais de atenção como que está o nível dos seus relacionamentos. Como que você caracteriza, dentro desses 6 paradigmas, as pessoas com quem você se relaciona. E como você tem se posicionado dentro dessas relações. Perfeito. E o Anderson caracterizou muito bem isso, tá, gente? E é óbvio, isso não é uma regra perpétua, mas uma vez que você tem conhecimento do que são as relações, fica muito mais fácil de você ter a ciência e até de tomar decisão em relação aos seus relacionamentos. Anderson falou de relacionamento empresa, né? Funcionário empresa, ou até colegas de trabalho. E aí, eu tive uma experiência, por exemplo, com colegas de trabalho que inicialmente parecia ser uma relação ganha-ganha e com o passar do tempo se provou ser uma relação ganha-perde ou perde-ganha. Por quê? Porque enquanto eu era útil para aquelas pessoas que estavam, ou para aquela pessoa específica que estava do meu lado, pô, era ganha-ganha. A partir do momento que eu não era útil para os seus interesses, passou a ser uma relação circunstancial. Saiu daquela circunstância, eu já não fazia mais parte da relação ou dos interesses daquela pessoa, por quê? Porque eu não tinha mais nada a acrescentar, eu não podia dar vantagens, né? Não vantagens lícitas, mas vantagens no relacionamento com aquela pessoa. Então você tem que avaliar tudo isso, por quê? Porque acontece, né? Na vida acontece, às vezes você tem um relacionamento, no nosso caso, Anderson é casado, eu também sou casado, e pode acontecer, como já aconteceu um determinado momento, a minha esposa está doente, de precisar de eu estar ali do lado dela, e isso demorar aí 40, 50 dias para ela voltar né, à saúde perfeita, e nesse período eu continuei sendo fiel à minha esposa, continuei sendo o seu esposo, fiz atribuições dentro de casa para com os filhos que normalmente ela faria, e nem por isso eu falei, não, pô, você já não me serve mais, agora eu vou trocar de esposa. Não, nesse momento era necessário, por quê? Porque o nosso relacionamento não está pautado em um ganha e o outro perde, os dois têm que ganhar. Então, são inúmeras situações, uma vez que você entendeu, volta o vídeo, isso que o Anderson fez foi enriquecedor, volta, ouve cada ponto que o Anderson colocou e entenda, uma vez que você aprende o que é isso, você começa a ser mais seletivo nos seus relacionamentos. Existem sim momentos em que você tem que se debruçar, se jogar, se lançar no relacionamento de ganha-perde em que você vai perder. Por quê? É o exemplo que eu dei da esposa. Mas, na grande maioria dos relacionamentos, você pode avaliar e você pode estar sendo sugado por pessoas que só querem ganhar e ganhar e ganhar, e não em te fazer contribuir. Isso não é só no âmbito financeiro. A gente fala aqui, parece muito no âmbito financeiro, na relação empresarial. Não. Às vezes, algo que eu já falei aqui inúmeras vezes, Anderson também, às vezes você está numa mesa em que as pessoas só estão ali porque querem o que você pode dar para elas de conhecimento. Então, as pessoas estão ali para sugar, 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 e muitas vezes elas estão ali não é porque elas não sabem. Às vezes elas até sabem alguma coisa, só que ela fala: opa, esse conhecimento que eu tenho é meu, e se eu entregar aqui na mesa, se eu entregar para o Emerson, se eu entregar para o Anderson, eles vão saber o que eu sei e logo vão poder ter proveito disso, vão saber mais do que eu. Então, não, eu vou ficar calado aqui com o meu conhecimento e deixa o Anderson, deixa o Emerson, deixa as outras pessoas falarem, porque eu quero só absorver. O que é meu e o que é seu também é meu. Já teve situações parecidas com essa, Anderson? Ah, cara, muito, muito até hoje, né? Até hoje a gente vive e vai viver isso aí por muito tempo.
Uhum, Inclusive pessoas, cara, que eu gosto, de quem eu gosto, uhum, que a gente senta, conversa, bate papo, é sempre muito agradável, mas eu tenho a plena consciência do que está envolvido naquilo. Eu tenho a plena consciência, e é curioso, porque o papo é agradável, é bom, a uhum, gente troca ideia e tal, mas assim, eu tenho a plena consciência de que o que aquela pessoa espera de mim é exatamente tentar extrair, tirar o máximo ali e tal, até o ponto em que, de repente, eu pego, ligo aqui, opa, tá tudo bem aí, como é que tá as coisas? E aí você percebe, opa, pô, tô meio ocupado aqui, no outro momento eu ligo, tal. E aí você percebe e entende, opa, então eu tô entendendo. No momento em que em que o uhum. teu, né, a tua percepção, a tua visão sobre determinado assunto, ela é válida, perfeito. Agora, isso vai acontecer sempre. E uma coisa interessante é que nesses 6 paradigmas, há momentos em que você vai ter que, vamos dizer assim, flutuar entre eles. Por exemplo, nessa relação do perde-ganha, você está trabalhando numa empresa, você depende daquilo para sobreviver. Você está numa situação em que, durante um tempo, você tem sido muito exigido e tem recebido muito pouco em retribuição, em retorno. Beleza, durante um tempo é normal que isso aconteça. Você não pode viver a vida nesse tipo de relacionamento, ok? Igual o relacionamento com marido, mulher, o Emerson citou aí agora. Há momentos em que você vai estar com a tua esposa numa posição de perde-ganha, em que ela vai ter que colocar ali, ela vai estar colocando ali coisas que são importantes para ela, você vai ter que abrir mão do que é importante para você nesse momento, e depois esse jogo vai virar. Ela vai ser compreensiva também para entender que aquele momento é teu. E aí ela vai ter que perder em algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para que você possa caminhar. Então é importante ter essa ciência. Como no momento em que um filho teu está numa situação de perigo, numa situação grave, e você tem. Estou falando de uma coisa muito extrema aqui, mas tem. Tá teu filho e o colega, e o amiguinho atravessando a rua, você vê que vem um carro, você só tem a possibilidade de salvar um, você vai salvar quem? O do vizinho? Não vai. Aí eu tô falando de uma situação extrema, absurda aqui, tá? Mas só para vocês entenderem que transitar entre elas é normal. O que não pode acontecer é você viver a tua vida em um determinado ponto que seja ganha-perde, perde-perde, perde-ganha, que não seja uma relação em que todo mundo consiga conviver. Até porque esse ambiente, ele se deteriora. Se ele não for uma relação em que todo mundo está pensando, um pensando no bem-estar do outro, esses relacionamentos vão se deteriorar. E assim, tudo isso envolve a nossa liderança, né? Essa liderança interpessoal. E ela, o que consiste a liderança interpessoal? Lembram do que eu já falei aqui sobre os dons humanos, né? O que nos difere dos animais, né? Do cachorro, do gato, é basicamente a nossa autoconsciência, que é nós pudermos refletir sobre os nossos próprios pensamentos, refletir sobre as nossas reflexões, você também pode chamar de metaconsciência, é a nossa capacidade de imaginar, de tentar visualizar, olhar para frente. A gente fala aqui sobre planejamento. Como é que você pode fazer um planejamento se é algo que está no futuro, se você não tiver a capacidade de exercer a sua imaginação? Um planejamento nada mais é do que o exercício da sua imaginação. A consciência, né, que é você saber fazer, exercitar mais o seu neocórtex, né, o seu lado esquerdo do cérebro, sobre cada ação que você está tomando. Você está tomando de forma, não no processo automático, mas sabendo exatamente o que, é que você está fazendo e quais as consequências daquilo. E a vontade interdependente, que é, opa, eu não deixo que o universo me controle, que as outras pessoas me controlem as circunstâncias. Eu tomo as rédeas e eu faço acontecer. Então, esses elementos, né, que são os nossos dons, eles fazem parte dessa liderança interpessoal, que é o que me capacita para poder fazer a avaliação de que relação, que momento que eu estou vivendo e como é que eu estou me posicionando dentro dessas relações. E assim, basicamente, essa relação do ganha-ganha, esse paradigma do ganha-ganha, ele tem algumas dimensões. E aí a gente pode citar aqui que isso envolve caráter, envolve integridade, envolve maturidade. Muitas vezes lá atrás, né, Emerson, durante muito tempo na nossa vida, nós não tínhamos maturidade para discernir isso. A gente não tinha. E muitas vezes a gente era muito inocente até. E tinha gente ali que estava sugando, 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 ou eu estava sempre colocando
o meu interesse, o meu interesse, o meu interesse, sem poder olhar para o outro e pensar, porra, como é que essa pessoa está se sentindo aqui? Será que o que eu estou colocando, o que eu estou fazendo valer aqui, dentro dos meus desejos, dos meus ideais aqui, está sendo bom para essa outra pessoa também? Será que eu não estou sugando demais aqui? Opa, vamos prestar atenção nisso, né? E aí, mentalidade de abundância é uma das coisas. A gente falou aqui sobre escassez, nessa relação do ganha-perde, e a gente tem que passar a olhar para o mundo e para as relações com a mentalidade de abundância. Opa, tá aqui, cara. O que o Emerson falou aí do conhecimento que eu retenho. Pô, o que a gente mais faz aqui é distribuir conhecimento. O que a gente mais faz aqui é compartilhar coisas que nós sabemos, aprendemos, estudamos. É o que nós mais fazemos aqui. Imagina se nós fôssemos egoístas a ponto de reter toda essa informação que a gente colabora aqui com vocês. E sabe no que isso reflete? Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente se prepara para poder bater esse papo aqui, para trazer essa coisa do conhecimento aliado à prática, de como isso foi aplicado na nossa vida, quais foram os resultados que isso trouxe para a nossa vida, de positivo, de negativo, o que é que nós aprendemos com tudo isso. Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos também nos aprimorando enquanto indivíduos. Então, aí tem um pouco de egoísmo também, mas um egoísmo bom, um egoísmo que, opa, eu estou fazendo isso está replicando em coisas boas na minha vida. Porra, se eu estou ganhando, cara, por que eu não vou continuar fazendo isso? Só que é a relação pura da essência do ganha-ganha ou nada feito. Se não for para ser assim o MCA, ele nem teria razão de existir, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E algo que é extremamente importante, gente, vocês que nos assistem, é que você tem tudo que a gente ensina aqui, basicamente, você vai ter três níveis, em tudo. Se você olhar para todos os nossos vídeos, você vai ter três níveis que você pode analisar e decidir como atuar, tá? O primeiro nível é o nível iniciante, né? Então, a gente está falando aqui sobre o processo e os paradigmas do ganha-perde, ganha-ganha e sucessivamente. Então, o iniciante é aquele que eu não sei disso. Como eu era lá no início, o Anderson acabou de falar, eu não sabia que existia relações ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, eu não sabia. Então, eu era um ingênuo, era um iniciante. Então, para mim, em relação a isso, era tudo obra do acaso. Às vezes eu me relacionava com alguém que queria ganhar, às vezes eu me relacionava com alguém que eu ganhava, e isso para mim era obra do acaso, eu não sabia. Isso é a fase iniciante. E se você pegar qualquer conteúdo, existe essa fase iniciante, que é a fase da ignorância, que você não sabe e diz que é obra do acaso, acredita que é obra do acaso. Uma fase intermediária é a fase do que você tem o conhecimento, você sabe que o conhecimento existe, você até tem algum, pô, eu sei que determinada coisa é ganha, 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 perde, você até sabe. Só que você não sabe para quê e o que fazer com aquilo. E a gente aqui no MCA, a ideia é que você saia do iniciante, tudo é obra do acaso, ou você é vítima, o iniciante é o vítima também da história, tem essa questão do vitimismo, isso aconteceu, é obra do acaso, eu não tenho controle. Você pode ser um intermediário, onde você sabe que as coisas acontecem, você sabe o motivo, você não é tão vítima, mas você não tem a consciência de como você atua em relação àquilo. E você pode ser alguém que está saindo desse nível intermediário para um nível avançado, onde você sabe que as relações elas são baseadas nesses paradigmas, onde você sabe que essas relações, algumas vezes você precisa ganhar, outras vezes você precisa perder, você pode flutuar, e principalmente é quando você identifica e você tem a decisão do que você vai fazer. O nível avançado, eu digo, que é o nível da decisão. Então, em alguns momentos, aqui mesmo no MCA, a gente distribui algumas tarefas, tem alguns momentos que o Anderson sabe claramente que ele está perdendo, que ele está fazendo um pouco mais. Mas é uma decisão, ele decidiu para que a gente caminhe junto. Em um outro momento, ele sabe claramente que ele está ganhando. E também é uma decisão, a gente decidiu isso junto. Então, a maturidade, ela não está apenas na identificação, ela está em você ter o poder da decisão. E isso faz toda a diferença. A gente já falou aqui, para te dar um outro exemplo, no poder da disciplina. A disciplina não é o iniciante. Ah, não, isso aí tem que nascer disciplinado. Esse é o iniciante. O intermediário, ele sabe que tem disciplina, mas ele não sabe como aplicar. O avançado, ele tem na mão a decisão de fazer o que tem que ser feito, de ser disciplinado. Então, o nosso conteúdo, ele é pautado nisso, em transformar um iniciante
em alguém intermediário que tem esse conhecimento de que as coisas acontecem e principalmente no avançado, que você sabe, você que assistiu esse vídeo até aqui, você sabe. O avançado é o nível que você tem plena consciência e pode tomar a decisão para onde você quer e o que você quer fazer. Então, era isso, antes que eu tinha para finalizar aqui a minha parte, para passar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Perfeito. Ah, porra, vocês tiveram aí um caminhão de informação. Vocês tiveram aí uma tonelada de coisas que é preciso talvez ver esse vídeo 2, 3 vezes para refletir isso, conseguir entrar na tua mente. A partir do momento que você fizer isso, você pode até colocar, eu sugiro aqui, um quadrinho, coloca os 6 paradigmas, bonitinho ali, e do lado você coloca, pensa nas tuas relações e você coloca ali como que é o teu relacionamento e pode até especificar uma coisa que é tua. Especifica com fulano. Fulano está em qual desses paradigmas aqui a minha relação com essa pessoa? Com essa outra pessoa, como é que tá? Ao final, você vai conseguir avaliar e poder, se o problema, na maioria das vezes, ele está em você, se corrigir, se aquela relação é importante, você precisa se corrigir, né? Atuar ali e melhorar isso. E se está na outra pessoa, cabe até uma conversa, cabe um diálogo no sentido de tentar recuperar aquilo para que seja mais saudável e uma relação mais gostosa aí para todo mundo. Mas você precisa tomar essa iniciativa, porque a consciência que você está tomando com o que você acabou de ouvir aqui, a maioria das pessoas, infelizmente, não tem. E elas agem até muitas vezes sem a maldade, porque elas não têm o conhecimento que você começa a ter a respeito desse tema aqui agora. Quando você está consciente para uma coisa, a tua, vamos dizer assim, a penalidade, não é uma penalidade, mas vamos dizer assim, você se compromete com o universo no outro nível. Quando você é inocente na história, as coisas vão acontecendo, você não tem ciência daquilo, beleza. A partir do momento que você toma a ciência, o universo ele trata de mexer as pecinhas ali de um outro modo. Então, como você tomou consciência aqui agora, cabe a reflexão e cabe a reavaliação sobre tudo aquilo que nós falamos. É isso aí. Um grande abraço para vocês, um grande abraço, Emerson, e até a nossa próxima, nosso próximo papo, nossa próxima aula aqui. Até mais, Anderson. Um grande abraço, gente. Valeu!